Existe um motivo pelo qual você já prometeu mudar dezenas de vezes, e não mudou. Um motivo pelo qual você planejou começar na segunda-feira, no próximo mês, no amanhã sem falta, e mesmo assim continuou repetindo os mesmos hábitos, as mesmas decisões, os mesmos erros. Existe um motivo pelo qual você sente que está vivendo num ciclo, como se estivesse andando em círculos dentro da própria cabeça, incapaz de avançar. E esse motivo não tem nada a ver com falta de talento, falta de oportunidade ou falta de capacidade. Ele tem a ver com a sua mente e com o fato de que ela não foi programada para te ajudar a evoluir. Pelo contrário, ela foi criada para te impedir de mudar. E antes que você pense que isso é uma frase exagerada, respire fundo e lembre-se de quantas vezes você soube exatamente o que precisava fazer, mas não fez. Quantas vezes você teve clareza, motivação, vontade real e mesmo assim se sabotou. A mente humana é fascinante, mas também é contraditória. Ela te dá sonhos, mas também te dá medo. Ela te empurra para frente, mas também te puxa para trás. Ela cria possibilidades, mas também cria desculpas. Ela quer que você evolua, mas te prende ao lugar que considera seguro. E é por isso que você sente que vive uma batalha constante dentro de si, porque você vive mesmo, e essa batalha é diária, silenciosa e extremamente desgastante. Você precisa entender que a sua mente não está tentando te destruir, ela está tentando te proteger. O problema é que ela não diferencia perigo real de desconforto necessário. Para ela, qualquer mudança, até as boas, representa ameaça. Crescer dói, evoluir exige esforço, sair do padrão exige energia, e a sua mente prefere que você fique exatamente onde está, porque isso economiza força, diminui riscos e evita o desconhecido. E é por isso que, sempre que você decide mudar, aparece uma resistência invisível. Não é azar, não é preguiça, não é fraqueza, é o cérebro fazendo exatamente o que foi programado para fazer, te manter vivo, mesmo que isso signifique te manter estagnado. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Toda vez que você tenta evoluir, você desperta medos antigos, medos que você nem lembra de onde vieram, medo de falhar, medo de se expor, medo de não ser bom o suficiente, medo de perder, medo de enfrentar a própria verdade. E quando esses medos emergem, a mente cria barreiras sutis, distração, procrastinação, ansiedade, dúvidas, pensamentos sabotadores. Tudo isso aparece não porque você é fraco, mas porque você está tentando romper paredes internas que foram erguidas há anos. Talvez desde a infância, talvez desde momentos em que você se sentiu pequeno, insuficiente, invisível. E aqui está o ponto que ninguém te conta. A sua mente não é sua inimiga. Ela é uma criança assustada, pedindo para você não fazer nada que possa machucar vocês dois. Ela aprendeu a sobreviver evitando dor, conflito, esforço e exposição. Só que agora, adulto, você não precisa mais desse mecanismo, mas ele continua ativado, como um alarme antigo que nunca foi desligado. E enquanto você não perceber isso, você vai continuar lutando contra si mesmo como se lutasse contra um monstro quando, na verdade, você está lutando contra uma versão antiga e insegura de quem você foi um dia. Mas existe um momento na vida de toda pessoa desperta, em que isso começa a ficar claro. Um momento em que você percebe que a maior prisão não está do lado de fora, mas dentro de você. Você começa a perceber padrões. Percebe que sempre repete as mesmas decisões quando está com medo. Percebe que suas reações vêm antes da consciência. Percebe que suas desculpas são mais emocionais do que lógicas. E quando você percebe isso, algo muda. É como se uma luz fosse acesa, dentro de um quarto, que você achava que já conhecia, revelando portas que você não sabia que existiam, portas que levam a uma força interior que você nunca soube que tinha. Esse é o início da dominação mental, não no sentido agressivo ou violento, mas no sentido de domesticar, educar e guiar a sua própria mente. Domá-la não significa forçá-la, significa ensinar para ela que crescer é seguro, que mudar é necessário, que desconforto não significa perigo. E isso começa de forma simples. Começa observando seus próprios pensamentos, sem lutar contra eles. Começa identificando os padrões que te sabotam. Começa sentindo medo sem fugir dele, porque a mente para de te controlar quando você começa a observá-la. E a partir desse momento, algo extraordinário começa a acontecer. O caos interno começa a diminuir. A dominação mental não é um processo rápido,
mas é um processo poderoso. Primeiro, você precisa aprender a silenciar o excesso, silenciar a autocrítica, o barulho, a ansiedade antecipatória. Não é sobre não sentir essas coisas, é sobre não deixá-las comandarem suas escolhas. Depois, você aprende a criar pequenos compromissos consigo mesmo, pequenos, mas inegociáveis. A mente resiste a grandes mudanças, mas aceita pequenos passos. Então, enquanto você faz esses pequenos movimentos, ela começa a confiar, começa a entender que nada de ruim está acontecendo, começa a relaxar. E é aí que você começa a avançar. A dominação mental também exige coragem. Coragem para olhar para dentro sem máscaras. Coragem para admitir verdades difíceis. Coragem para soltar versões antigas de si mesmo. Porque você não pode evoluir enquanto estiver preso a histórias que te feriram, crenças que te limitaram, padrões que te mantiveram pequeno. A mente se agarra ao passado como se fosse uma âncora, porque o passado é conhecido. Mas para evoluir, você precisa soltar essa âncora, e isso é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Chega então o clímax dessa jornada, o momento em que você finalmente entende que a sua mente não te prende porque te odeia, mas porque te ama de forma desordenada. E esse entendimento muda tudo. É quando você percebe que toda vez que você desistiu, você estava tentando se proteger. Toda vez que adiou, estava tentando evitar dor. Toda vez que se sabotou, estava tentando se manter seguro. Mas agora você não precisa mais de proteção. Você precisa de direção, precisa de coragem, precisa de liderança interna. E quando você assume essa liderança, quando coloca a sua consciência no controle, sua vida muda de forma quase imediata. Você começa a agir mesmo com medo. Você começa a seguir seus compromissos mesmo sem motivação. Você começa a treinar sua mente como um guerreiro treina o próprio corpo, com disciplina, com clareza e com intenção. E a cada dia aqui, você escolhe agir mesmo quando não quer. Você reescreve o funcionamento do seu cérebro. Você cria novos caminhos. Você desativa antigos padrões. Você deixa de ser comandado para começar a comandar. E o mais bonito de tudo é que essa transformação é silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém celebra, mas você sente. Sente na maneira como você acorda. Sente na maneira como você reage ao que antes te destruía. Sente no orgulho de finalmente perceber que você está se tornando alguém que você mesmo respeita. E esse sentimento de se respeitar é uma das forças mais poderosas que um ser humano pode experimentar. A verdade é dura, mas libertadora. A sua mente não deixa você evoluir porque ela não foi treinada para isso. Mas ela pode ser treinada, pode ser guiada, pode ser domada. E quando você faz isso, você se torna alguém que não depende de motivação, não depende de emoção, não depende de um dia perfeito. Você se torna alguém que é porque decidiu agir. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser mais escravo do próprio caos mental. Antes de terminar, eu preciso te pedir algo. Algo simples, mas importante. Se esse vídeo falou com você, se trouxe clareza para algo que você sentia mas não sabia explicar, deixe nos comentários qual padrão da sua mente você mais sente que te prende. Esse ato de escrever é um passo de consciência, e consciência é o início da dominação mental. Deixa também o seu like para mostrar ao YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar outras pessoas que estão travadas dentro da própria mente. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de evolução, disciplina e despertar. A mente é poderosa, mas você é mais. Ela te trouxe até aqui. Agora é você quem vai guiá-la para onde nunca foi, porque evoluir não é lutar contra a mente, é ensinar a mente a caminhar ao seu lado. E esse é o momento de decidir. Você vai continuar prisioneiro dos seus pensamentos antigos, ou vai começar agora a ensinar sua mente a te levar para onde você realmente pertence? A escolha é sua e a liberdade também.